Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Final dos anos 90. O mundo estava mudando. A internet ainda fazia barulho para conectar, músicas chiclete dominavam as rádios e o cinema adolescente vivia uma espécie de renascimento. A proposta é simples, quase boba à primeira vista. 4 amigos prestes a se formar no ensino médio fazem um pacto para perder a virgindade antes do baile de formatura. Só que o jeito como essa história é contada transforma algo comum em algo memorável. American Pie não é só sobre sexo, é sobre insegurança, pressão social, amizade, medo de crescer e aquela sensação universal de não fazer a menor ideia do que você está fazendo com a própria vida. Jim, Kevin, Oz e Finch são diferentes entre si, mas compartilham a mesma angústia. Todo mundo parece estar vivendo experiências incríveis, menos eles. E isso gera comparações, frustrações e decisões completamente impulsivas, algumas hilárias, outras constrangedoras a um nível quase físico de vergonha alheia. O filme abraça esse desconforto e faz dele seu maior trunfo. O humor é escrachado, exagerado, muitas vezes absurdo, mas sempre ancorado em algo real. Quem nunca mentiu para parecer mais experiente? Quem nunca sentiu que estava ficando para trás? Quem nunca fez algo idiota só para se encaixar? American Pie ri disso tudo, mas também acolhe. Ele zomba, mas entende. E no meio disso tudo surge Stifler, talvez um dos personagens mais icônicos da história das comédias teen. Tóxico, exagerado, sem filtro nenhum, mas tão absurdo que vira quase uma caricatura viva do excesso da masculinidade adolescente. Ele é o caos ambulante que empurra a história para frente e cria algumas das cenas mais lembradas do cinema dos anos 90. A história começa apresentando Jim, Kevin, Oz e Finch como 4 amigos completamente normais, talvez normais até demais. Eles estão no último ano do ensino médio e percebem que a formatura está chegando rápido demais. O problema? Nenhum deles perdeu a virgindade, e isso começa a pesar como uma sentença social. Jim é o mais ansioso de todos, totalmente desajeitado, dominado pelos próprios impulsos e sem qualquer noção de timing. Ele representa aquele adolescente que pensa demais e age pior ainda. Kevin tenta ser o líder racional do grupo, lendo livros sobre relacionamento e tentando transformar sexo em um projeto organizado. Oz é o atleta sensível, dividido entre a imagem popular e quem ele realmente é. E Finch finge ser experiente, misterioso e sofisticado, mesmo sendo tão perdido quanto os outros. Quando eles percebem que todo mundo ao redor parece estar vivendo experiências sexuais incríveis, nasce o pacto. Todos precisam perder a virgindade antes do baile de formatura. A partir daí, cada um começa a sua própria jornada, cheia de expectativas irreais, conselhos errados e decisões questionáveis. Jim se envolve com Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como a garota perfeita. Kevin tenta avançar seu relacionamento com Vicky, acreditando que existe uma fórmula para o sexo perfeito. Oz começa a se aproximar de Heather, uma garota completamente diferente do estereótipo que ele costumava buscar. E Finch entra numa disputa silenciosa com Stifler, tentando provar que é mais adulto e confiante do que realmente é. Quando os planos começam a sair do papel, tudo dá errado, e exatamente por isso funciona tão bem. Jim vive uma sequência de desastres que o transformam em uma lenda involuntária da escola, sempre da pior forma possível. Cada tentativa de parecer confiante termina em humilhação pública, reforçando o quanto ele ainda não entende nem o próprio corpo, nem suas emoções. Kevin, por sua vez, percebe que seguir manuais e regras não substitui conexão real. Seu relacionamento começa a se desgastar justamente porque ele trata o sexo como uma meta, não como uma experiência compartilhada. Oz passa por uma transformação inesperada, descobrindo que ser vulnerável e verdadeiro pode ser muito mais atraente do que seguir um papel pré-definido. Já Finch se vê envolvido em uma situação completamente improvável que desafia toda a imagem que ele tenta sustentar. Enquanto isso,
Stifler segue causando caos por onde passa, sendo ao mesmo tempo antagonista, catalisador e alívio cômico. Ele representa tudo que os outros acham que deveriam ser, mas também tudo que, no fundo, eles não querem se tornar. No caminho para o baile de formatura, cada personagem é forçado a encarar a realidade. Nem tudo acontece como planejado, e isso é libertador. Jim finalmente começa a se aceitar, entendendo que errar faz parte do processo. Kevin aprende que intimidade vai muito além do ato físico. Oz escolhe ser quem ele é, não quem esperam que ele seja. E Finch descobre que maturidade não se finge, se constrói. O baile não é o fim da jornada, mas um símbolo, um fechamento de ciclo. Eles não saem dali como adultos prontos, mas saem mais conscientes, menos pressionados e mais unidos. A amizade sobrevive ao caos, às vergonhas e às mudanças. American Pie termina deixando claro que crescer não é cumprir metas, é entender seus próprios limites, desejos e inseguranças, e que todo mundo está improvisando, mesmo quando parece saber exatamente o que está fazendo. American Pie começa daquele jeito que todo mundo reconhece na hora. 4 amigos sentados juntos, conversando sobre sexo como se fossem especialistas, mas claramente não são. Jim, Kevin, Oz e Finch estão no último ano do ensino médio, prestes a encarar a formatura, e o clima é de ansiedade total. Não é só o fim da escola que está chegando, é a sensação de que o tempo está passando rápido demais e eles estão ficando para trás em algo que naquela idade parece definir quem você é. Jim é o retrato do adolescente travado pela própria cabeça. Ele pensa demais, se empolga rápido e não sabe lidar com o próprio corpo. Tudo nele entrega insegurança, desde o jeito de falar até a forma como reage a qualquer situação minimamente sexual. Basta alguém mencionar sexo que ele já entra em pânico, como se todo mundo tivesse recebido um manual, menos ele. Kevin tenta ser o mais racional do grupo. Ele acredita de verdade que dá para organizar a vida sexual como um plano de estudos. Ele lê livros, faz anotações mentais e age como se estivesse se preparando para uma prova importante. No fundo, isso mostra o medo dele de errar, de parecer inexperiente e de decepcionar a namorada, Vicky. Kevin não quer apenas perder a virgindade, ele quer fazer isso do jeito certo, como se existisse um roteiro universal. Oz, por outro lado, vive dividido. Ele é o cara popular, jogador de lacrosse, cercado de gente, mas emocionalmente deslocado. Ele sente que precisa corresponder a uma imagem de masculinidade que não combina totalmente com quem ele é. Oz percebe que, mesmo sendo popular, ainda sente um vazio, como se estivesse vivendo uma versão superficial de si mesmo. E tem o Finch. Finch é um personagem curioso porque ele constrói uma personalidade inteira baseada na mentira. Ele se apresenta como sofisticado, experiente, misterioso, fala de viagens, de vinhos caros, de encontros que nunca aconteceram. Tudo isso para esconder o fato de que ele está tão perdido quanto os outros. Finch acredita que se parecer confiante o suficiente, talvez isso vire realidade. O estopim dessa fase inicial acontece quando eles se dão conta de que praticamente todo mundo ao redor já fez alguma coisa. Histórias circulam pelos corredores, exageradas, distorcidas, mas suficientes para criar a sensação de exclusão. A virgindade deixa de ser algo pessoal e vira um peso social. É aí que surge o pacto. Os 4 prometem que vão perder a virgindade antes do baile de formatura. Esse pacto não nasce de desejo genuíno, nasce do medo. Medo de serem vistos como imaturos, de não pertencerem, de chegarem à vida adulta carregando um rótulo que ninguém quer. E esse detalhe é importante, porque tudo o que acontece depois é consequência direta dessa pressão autoimposta. A partir daí, cada um começa a traçar sua própria estratégia, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. James se encanta por Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como inalcançável. Ele projeta nela todas as expectativas que tem sobre sexo e maturidade, como se aquele encontro fosse resolver todos os seus problemas de uma vez só. Só que a forma como ele lida com isso deixa claro o quanto ele ainda não está pronto emocionalmente. Kevin começa a pressionar o próprio relacionamento. Ele passa a enxergar Vicky não como parceira, mas como parte do plano. Cada conversa vira uma tentativa de avançar etapas, e isso começa a criar um desgaste silencioso.
A ansiedade dele é tanta que ele esquece de ouvir, de sentir, de se conectar de verdade. Oz toma um caminho inesperado quando decide entrar para o coral da escola, motivado inicialmente por interesse amoroso, mas que acaba revelando um lado mais sensível dele. Pela primeira vez, ele se afasta da imagem de atleta popular e se permite experimentar algo diferente, algo que não exija pose ou performance. Enquanto isso, Finch entra em uma disputa velada com Stifler. Stifler é tudo o que eles acham que deveriam ser: confiante, barulhento, sexualmente ativo, mesmo que muitas vezes isso seja exagerado ou até inventado. Finch quer provar que pode ser tão humano quanto ele, mesmo que para isso precise sustentar uma farsa ainda maior. Depois do pacto, a expectativa era de evolução, de progresso, de alguma sensação de controle, mas o que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais eles tentam forçar situações para parecerem experientes, mais a realidade trata de lembrar que amadurecimento não funciona sob pressão. Jim vira o maior exemplo disso. Totalmente dominado pela ansiedade, ele transforma cada oportunidade em um desastre iminente. A relação com Nadia, que ele idealiza como a grande chance de virar homem, rapidamente sai do controle. Jim não sabe lidar com silêncio, com intimidade, nem com o próprio nervosismo. Tudo vira exagero, pressa e falta de noção. O resultado é uma sequência de situações constrangedoras que se espalham pela escola inteira, transformando um momento que deveria ser íntimo em um espetáculo público de vergonha. E o mais cruel é que Jim não vira motivo de riso apenas por errar, mas por errar tentando corresponder a um padrão que ele claramente não entende. Ele não está ali porque quer viver aquilo, mas porque acha que precisa, e isso faz toda a diferença. A comédia nasce justamente desse descompasso em que expectativa e realidade. Enquanto isso, Kevin começa a perceber que seguir regras não garante nada. Ele leu livros, ouviu conselhos, criou um plano quase matemático, mas quando chega a hora, nada acontece como esperado. O relacionamento com Vicky entra em uma fase desconfortável, cheia de conversas truncadas e frustrações não ditas. Kevin quer avançar, mas não percebe que está transformando algo que deveria ser natural em uma cobrança constante. A intimidade vai se desgastando aos poucos e isso cria um distanciamento silencioso entre os dois. No final dos anos 90, o mundo estava mudando. A internet ainda fazia barulho para conectar, músicas chiclete dominavam as rádios e o cinema adolescente vivia uma espécie de renascimento. A proposta é simples, quase boba à primeira vista. 4 amigos prestes a se formar no ensino médio fazem um pacto para perder a virgindade antes do baile de formatura. Só que o jeito como essa história é contada transforma algo comum em algo memorável. American Pie não é só sobre sexo, é sobre insegurança, pressão social, amizade, medo de crescer e aquela sensação universal de não fazer a menor ideia do que você está fazendo com a própria vida. Jim, Kevin, Oz e Finch são diferentes entre si, mas compartilham a mesma angústia. Todo mundo parece estar vivendo experiências incríveis, menos eles. E isso gera comparações, frustrações e decisões completamente impulsivas, algumas hilárias, outras constrangedoras a um nível quase físico de vergonha alheia. O filme abraça esse desconforto e faz dele seu maior trunfo. O humor é escrachado, exagerado, muitas vezes absurdo, mas sempre ancorado em algo real. Quem nunca mentiu para parecer mais experiente? Quem nunca sentiu que estava ficando para trás? Quem nunca fez algo idiota só para se encaixar? American Pie ri disso tudo, mas também acolhe. Ele zomba, mas entende. E no meio disso tudo surge Stifler, talvez um dos personagens mais icônicos da história das comédias teen. Tóxico, exagerado, sem filtro nenhum, mas tão absurdo que vira quase uma caricatura viva do excesso da masculinidade adolescente. Ele é o caos ambulante que empurra a história para frente e cria algumas das cenas mais lembradas do cinema dos anos 90. A história começa apresentando Jim, Kevin, Oz e Finch como 4 amigos completamente normais, talvez normais até demais. Eles estão no último ano do ensino médio e percebem que a formatura está chegando rápido demais. O problema? Nenhum deles perdeu a virgindade, e isso começa a pesar como uma sentença social. Jim é o mais ansioso de todos.
Totalmente desajeitado, dominado pelos próprios impulsos e sem qualquer noção de timing, ele representa aquele adolescente que pensa demais e age pior ainda. Kevin tenta ser o líder racional do grupo, lendo livros sobre relacionamento e tentando transformar sexo em um projeto organizado. Oz é o atleta sensível, dividido entre a imagem popular e quem ele realmente é. E Finch finge ser experiente, misterioso e sofisticado, mesmo sendo tão perdido quanto os outros. Quando eles percebem que todo mundo ao redor parece estar vivendo experiências sexuais incríveis, nasce o pacto. Todos precisam perder a virgindade antes do baile de formatura. A partir daí, cada um começa a sua própria jornada, cheia de expectativas irreais, conselhos errados e decisões questionáveis. Jim se envolve com Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como a garota perfeita. Kevin tenta avançar seu relacionamento com Vicky, acreditando que existe uma fórmula para o sexo perfeito. Oz começa a se aproximar de Heather, uma garota completamente diferente do estereótipo que ele costumava buscar. E Finch entra numa disputa silenciosa com Stifler, tentando provar que é mais adulto e confiante do que realmente é. Quando os planos começam a sair do papel, tudo dá errado, e exatamente por isso funciona tão bem. Jim vive uma sequência de desastres que o transformam em uma lenda involuntária da escola, sempre da pior forma possível. Cada tentativa de parecer confiante termina em humilhação pública, reforçando o quanto ele ainda não entende nem o próprio corpo, nem suas emoções. Kevin, por sua vez, percebe que seguir manuais e regras não substitui conexão real. Seu relacionamento começa a se desgastar justamente porque ele trata o sexo como uma meta, não como uma experiência compartilhada. Oz passa por uma transformação inesperada, descobrindo que ser vulnerável e verdadeiro pode ser muito mais atraente do que seguir um papel pré-definido. Já Finch se vê envolvido em uma situação completamente improvável que desafia toda a imagem que ele tenta sustentar. Enquanto isso, Stifler segue causando caos por onde passa, sendo ao mesmo tempo antagonista, catalisador e alívio cômico. Ele representa tudo que os outros acham que deveriam ser, mas também tudo que, no fundo, eles não querem se tornar. No caminho para o baile de formatura, cada personagem é forçado a encarar a realidade. Nem tudo acontece como planejado, e isso é libertador. Jim finalmente começa a se aceitar, entendendo que errar faz parte do processo. Kevin aprende que intimidade vai muito além do ato físico. Oz escolhe ser quem ele é, não quem esperam que ele seja. E Finch descobre que maturidade não se finge, se constrói. O baile não é o fim da jornada, mas um símbolo, um fechamento de ciclo. Eles não saem dali como adultos prontos, mas saem mais conscientes, menos pressionados e mais unidos. A amizade sobrevive ao caos, às vergonhas e às mudanças. American Pie termina deixando claro que crescer não é cumprir metas, é entender seus próprios limites, desejos e inseguranças, e que todo mundo está improvisando, mesmo quando parece saber exatamente o que está fazendo. American Pie começa daquele jeito que todo mundo reconhece na hora. 4 amigos sentados juntos, conversando sobre sexo como se fossem especialistas, mas claramente não são. Jim, Kevin, Oz e Finch estão no último ano do ensino médio, prestes a encarar a formatura, e o clima é de ansiedade total. Não é só o fim da escola que está chegando, é a sensação de que o tempo está passando rápido demais e eles estão ficando para trás em algo que naquela idade parece definir quem você é. Jim é o retrato do adolescente travado pela própria cabeça. Ele pensa demais, se empolga rápido e não sabe lidar com o próprio corpo. Tudo nele entrega insegurança, desde o jeito de falar até a forma como reage a qualquer situação minimamente sexual. Basta alguém mencionar sexo que ele já entra em pânico, como se todo mundo tivesse recebido um manual, menos ele. Kevin tenta ser o mais racional do grupo. Ele acredita de verdade que dá para organizar a vida sexual como um plano de estudos. Ele lê livros, faz anotações mentais e age como se estivesse se preparando para uma prova importante. No fundo, isso mostra o medo dele de errar, de parecer inexperiente e de decepcionar a namorada, Vicky. Kevin não quer apenas perder a virgindade, ele quer fazer isso do jeito certo, como se existisse um roteiro universal.
Oz, por outro lado, vive dividido. Ele é o cara popular, jogador de lacrosse, cercado de gente, mas emocionalmente deslocado. Ele sente que precisa corresponder a uma imagem de masculinidade que não combina totalmente com quem ele é. Oz percebe que, mesmo sendo popular, ainda sente um vazio, como se estivesse vivendo uma versão superficial de si mesmo. E tem o Finch. Finch é um personagem curioso, porque ele constrói uma personalidade inteira baseada na mentira. Ele se apresenta como sofisticado, experiente, misterioso, fala de viagens, de vinhos caros, de encontros que nunca aconteceram. Tudo isso para esconder o fato de que ele está tão perdido quanto os outros. Finch acredita que, se parecer confiante o suficiente, talvez isso vire realidade. O estopim dessa fase inicial acontece quando eles se dão conta de que praticamente todo mundo ao redor já fez alguma coisa. Histórias circulam pelos corredores, exageradas, distorcidas, mas suficientes para criar a sensação de exclusão. A virgindade deixa de ser algo pessoal e vira um peso social. É aí que surge o pacto. Os 4 prometem que vão perder a virgindade antes do baile de formatura. Esse pacto não nasce de desejo genuíno, nasce do medo. Medo de serem vistos como imaturos, de não pertencerem, de chegarem à vida adulta carregando um rótulo que ninguém quer. E esse detalhe é importante, porque tudo o que acontece depois é consequência direta dessa pressão autoimposta. A partir daí, cada um começa a traçar sua própria estratégia, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. James se encanta por Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como inalcançável. Ele projeta nela todas as expectativas que tem sobre sexo e maturidade, como se aquele encontro fosse resolver todos os seus problemas de uma vez só. Só que a forma como ele lida com isso deixa claro o quanto ele ainda não está pronto emocionalmente. Kevin começa a pressionar o próprio relacionamento. Ele passa a enxergar Vicky não como parceira, mas como parte do plano. Cada conversa vira uma tentativa de avançar etapas, e isso começa a criar um desgaste silencioso. A ansiedade dele é tanta que ele esquece de ouvir, de sentir, de se conectar de verdade. Oz toma um caminho inesperado quando decide entrar para o coral da escola, motivado inicialmente por interesse amoroso, mas que acaba revelando um lado mais sensível dele. Pela primeira vez, ele se afasta da imagem de atleta popular e se permite experimentar algo diferente, algo que não exija pose ou performance. Enquanto isso, Finch entra em uma disputa velada com Stifler. Stifler é tudo o que eles acham que deveriam ser: confiante, barulhento, sexualmente ativo, mesmo que muitas vezes isso seja exagerado ou até inventado. Finch quer provar que pode ser tão humano quanto ele, mesmo que para isso precise sustentar uma farsa ainda maior. Depois do pacto, a expectativa era de evolução, de progresso, de alguma sensação de controle, mas o que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais eles tentam forçar situações para parecerem experientes, mais a realidade trata de lembrar que amadurecimento não funciona sob pressão. Jim vira o maior exemplo disso. Totalmente dominado pela ansiedade, ele transforma cada oportunidade em um desastre iminente. A relação com Nadia, que ele idealiza como a grande chance de virar homem, rapidamente sai do controle. Jim não sabe lidar com silêncio, com intimidade, nem com o próprio nervosismo. Tudo vira exagero, pressa e falta de noção. O resultado é uma sequência de situações constrangedoras que se espalham pela escola inteira, transformando um momento que deveria ser íntimo em um espetáculo público de vergonha. E o mais cruel é que Jim não vira motivo de riso apenas por errar, mas por errar tentando corresponder a um padrão que ele claramente não entende. Ele não está ali porque quer viver aquilo, mas porque acha que precisa, e isso faz toda a diferença. A comédia nasce justamente desse descompasso em que expectativa e realidade. Enquanto isso, Kevin começa a perceber que seguir regras não garante nada. Ele leu livros, ouviu conselhos, criou um plano quase matemático, mas quando chega a hora, nada acontece como esperado. O relacionamento com Vicky entra em uma fase desconfortável, cheia de conversas truncadas e frustrações não ditas. Kevin quer avançar, mas não percebe que está transformando algo que deveria ser natural em uma cobrança constante. A intimidade vai se desgastando aos poucos e isso cria um distanciamento silencioso entre os dois. No final dos anos 90,
O mundo estava mudando. A internet ainda fazia barulho para conectar, músicas chiclete dominavam as rádios e o cinema adolescente vivia uma espécie de renascimento. A proposta é simples, quase boba à primeira vista. 4 amigos prestes a se formar no ensino médio fazem um pacto para perder a virgindade antes do baile de formatura. Só que o jeito como essa história é contada transforma algo comum em algo memorável. American Pie não é só sobre sexo, é sobre insegurança, pressão social, amizade, medo de crescer e aquela sensação universal de não fazer a menor ideia do que você está fazendo com a própria vida. Jim, Kevin, Oz e Finch são diferentes entre si, mas compartilham a mesma angústia. Todo mundo parece estar vivendo experiências incríveis, menos eles. E isso gera comparações, frustrações e decisões completamente impulsivas. Algumas hilárias, outras constrangedoras a um nível quase físico de vergonha alheia. O filme abraça esse desconforto e faz dele seu maior trunfo. O humor é escrachado, exagerado, muitas vezes absurdo, mas sempre ancorado em algo real. Quem nunca mentiu para parecer mais experiente? Quem nunca sentiu que estava ficando para trás? Quem nunca fez algo idiota só para se encaixar? American Pie ri disso tudo, mas também acolhe. Ele zomba, mas entende. E no meio disso tudo surge Stifler, talvez um dos personagens mais icônicos da história das comédias teen. Tóxico, exagerado, sem filtro nenhum, mas tão absurdo que vira quase uma caricatura viva do excesso da masculinidade adolescente. Ele é o caos ambulante que empurra a história para frente e cria algumas das cenas mais lembradas do cinema dos anos 90. A história começa apresentando Jim, Kevin, Oz e Finch como 4 amigos completamente normais, talvez normais até demais. Eles estão no último ano do ensino médio e percebem que a formatura está chegando rápido demais. O problema? Nenhum deles perdeu a virgindade, e isso começa a pesar como uma sentença social. Jim é o mais ansioso de todos. Totalmente desajeitado, dominado pelos próprios impulsos e sem qualquer noção de timing, ele representa aquele adolescente que pensa demais e age pior ainda. Kevin tenta ser o líder racional do grupo, lendo livros sobre relacionamento e tentando transformar sexo em um projeto organizado. Oz é o atleta sensível, dividido entre a imagem popular e quem ele realmente é. E Finch finge ser experiente, misterioso e sofisticado, mesmo sendo tão perdido quanto os outros. Quando eles percebem que todo mundo ao redor parece estar vivendo experiências sexuais incríveis, nasce o pacto. Todos precisam perder a virgindade antes do baile de formatura. A partir daí, cada um começa a sua própria jornada, cheia de expectativas irreais, conselhos errados e decisões questionáveis. Jim se envolve com Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como a garota perfeita. Kevin tenta avançar seu relacionamento com Vicky, acreditando que existe uma fórmula para o sexo perfeito. Oz começa a se aproximar de Heather, uma garota completamente diferente do estereótipo que ele costumava buscar. E Finch entra numa disputa silenciosa com Stifler, tentando provar que é mais adulto e confiante do que realmente é. Quando os planos começam a sair do papel, tudo dá errado, e exatamente por isso funciona tão bem. Jim vive uma sequência de desastres que o transformam em uma lenda involuntária da escola, sempre da pior forma possível. Cada tentativa de parecer confiante termina em humilhação pública, reforçando o quanto ele ainda não entende nem o próprio corpo, nem suas emoções. Kevin, por sua vez, percebe que seguir manuais e regras não substitui conexão real. Seu relacionamento começa a se desgastar justamente porque ele trata o sexo como uma meta, não como uma experiência compartilhada. Oz passa por uma transformação inesperada, descobrindo que ser vulnerável e verdadeiro pode ser muito mais atraente do que seguir um papel pré-definido. Já Finch se vê envolvido em uma situação completamente improvável que desafia toda a imagem que ele tenta sustentar. Enquanto isso, Stifler segue causando caos por onde passa, sendo ao mesmo tempo antagonista, catalisador e alívio cômico. Ele representa tudo que os outros acham que deveriam ser, mas também tudo que, no fundo, eles não querem se tornar.
No caminho para o baile de formatura, cada personagem é forçado a encarar a realidade. Nem tudo acontece como planejado, e isso é libertador. Jim finalmente começa a se aceitar, entendendo que errar faz parte do processo. Kevin aprende que intimidade vai muito além do ato físico. Oz escolhe ser quem ele é, não quem esperam que ele seja. E Finch descobre que maturidade não se finge, se constrói. O baile não é o fim da jornada, mas um símbolo, um fechamento de ciclo. Eles não saem dali como adultos prontos, mas saem mais conscientes, menos pressionados e mais unidos. A amizade sobrevive ao caos, às vergonhas e às mudanças. American Pie termina deixando claro que crescer não é cumprir metas, é entender seus próprios limites, desejos e inseguranças, e que todo mundo está improvisando, mesmo quando parece saber exatamente o que está fazendo. American Pie começa daquele jeito que todo mundo reconhece na hora. 4 amigos sentados juntos, conversando sobre sexo como se fossem especialistas, mas claramente não são. Jim, Kevin, Oz e Finch estão no último ano do ensino médio, prestes a encarar a formatura, e o clima é de ansiedade total. Não é só o fim da escola que está chegando, é a sensação de que o tempo está passando rápido demais e eles estão ficando para trás em algo que naquela idade parece definir quem você é. Jim é o retrato do adolescente travado pela própria cabeça. Ele pensa demais, se empolga rápido e não sabe lidar com o próprio corpo. Tudo nele entrega insegurança, desde o jeito de falar até a forma como reage a qualquer situação minimamente sexual. Basta alguém mencionar sexo que ele já entra em pânico, como se todo mundo tivesse recebido um manual, menos ele. Kevin tenta ser o mais racional do grupo. Ele acredita de verdade que dá para organizar a vida sexual como um plano de estudos. Ele lê livros, faz anotações mentais e age como se estivesse se preparando para uma prova importante. No fundo, isso mostra o medo dele de errar, de parecer inexperiente e de decepcionar a namorada, Vicky. Kevin não quer apenas perder a virgindade, ele quer fazer isso do jeito certo, como se existisse um roteiro universal. Oz, por outro lado, vive dividido. Ele é o cara popular, jogador de lacrosse, cercado de gente, mas emocionalmente deslocado. Ele sente que precisa corresponder a uma imagem de masculinidade que não combina totalmente com quem ele é. Oz percebe que, mesmo sendo popular, ainda sente um vazio, como se estivesse vivendo uma versão superficial de si mesmo. E tem o Finch. Finch é um personagem curioso porque ele constrói uma personalidade inteira baseada na mentira. Ele se apresenta como sofisticado, experiente, misterioso, fala de viagens, de vinhos caros, de encontros que nunca aconteceram. Tudo isso para esconder o fato de que ele está tão perdido quanto os outros. Finch acredita que se parecer confiante o suficiente, talvez isso vire realidade. O estopim dessa fase inicial acontece quando eles se dão conta de que praticamente todo mundo ao redor já fez alguma coisa. Histórias circulam pelos corredores, exageradas, distorcidas, mas suficientes para criar a sensação de exclusão. A virgindade deixa de ser algo pessoal e vira um peso social. É aí que surge o pacto. Os 4 prometem que vão perder a virgindade antes do baile de formatura. Esse pacto não nasce de desejo genuíno, nasce do medo. Medo de serem vistos como imaturos, de não pertencerem, de chegarem à vida adulta carregando um rótulo que ninguém quer. E esse detalhe é importante, porque tudo o que acontece depois é consequência direta dessa pressão autoimposta. A partir daí, cada um começa a traçar sua própria estratégia, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. James se encanta por Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como inalcançável. Ele projeta nela todas as expectativas que tem sobre sexo e maturidade, como se aquele encontro fosse resolver todos os seus problemas de uma vez só. Só que a forma como ele lida com isso deixa claro o quanto ele ainda não está pronto emocionalmente. Kevin começa a pressionar o próprio relacionamento. Ele passa a enxergar Vicky não como parceira, mas como parte do plano. Cada conversa vira uma tentativa de avançar etapas, e isso começa a criar um desgaste silencioso. A ansiedade dele é tanta que ele esquece de ouvir, de sentir, de se conectar de verdade. Oz toma um caminho inesperado quando decide entrar para o coral da escola, motivado inicialmente por interesse amoroso,
mas que acaba revelando um lado mais sensível dele. Pela primeira vez, ele se afasta da imagem de atleta popular e se permite experimentar algo diferente, algo que não exija pose ou performance. Enquanto isso, Finch entra em uma disputa velada com Stifler. Stifler é tudo o que eles acham que deveriam ser: confiante, barulhento, sexualmente ativo, mesmo que muitas vezes isso seja exagerado ou até inventado. Finch quer provar que pode ser tão humano quanto ele, mesmo que para isso precise sustentar uma farsa ainda maior. Depois do pacto, a expectativa era de evolução, de progresso, de alguma sensação de controle, mas o que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais eles tentam forçar situações para parecerem experientes, mais a realidade trata de lembrar que amadurecimento não funciona sob pressão. Jim vira o maior exemplo disso. Totalmente dominado pela ansiedade, ele transforma cada oportunidade em um desastre iminente. A relação com Nadia, que ele idealiza como a grande chance de virar homem, rapidamente sai do controle. Jim não sabe lidar com silêncio, com intimidade, nem com o próprio nervosismo. Tudo vira exagero, pressa e falta de noção. O resultado é uma sequência de situações constrangedoras que se espalham pela escola inteira, transformando um momento que deveria ser íntimo em um espetáculo público de vergonha. E o mais cruel é que Jim não vira motivo de riso apenas por errar, mas por errar tentando corresponder a um padrão que ele claramente não entende. Ele não está ali porque quer viver aquilo, mas porque acha que precisa, e isso faz toda a diferença. A comédia nasce justamente desse descompasso em que expectativa e realidade. Enquanto isso, Kevin começa a perceber que seguir regras não garante nada. Ele leu livros, ouviu conselhos, criou um plano quase matemático, mas quando chega a hora, nada acontece como esperado. O relacionamento com Vicky entra em uma fase desconfortável, cheia de conversas truncadas e frustrações não ditas. Kevin quer avançar, mas não percebe que está transformando algo que deveria ser natural em uma cobrança constante. A intimidade vai se desgastando aos poucos e isso cria um distanciamento silencioso entre os dois. No final dos anos 90, o mundo estava mudando. A internet ainda fazia barulho para conectar, músicas chiclete dominavam as rádios e o cinema adolescente vivia uma espécie de renascimento. A proposta é simples, quase boba à primeira vista. 4 amigos prestes a se formar no ensino médio fazem um pacto para perder a virgindade antes do baile de formatura. Só que o jeito como essa história é contada transforma algo comum em algo memorável. American Pie não é só sobre sexo, é sobre insegurança, pressão social, amizade, medo de crescer e aquela sensação universal de não fazer a menor ideia do que você está fazendo com a própria vida. Jim, Kevin, Oz e Finch são diferentes entre si, mas compartilham a mesma angústia. Todo mundo parece estar vivendo experiências incríveis, menos eles. E isso gera comparações, frustrações e decisões completamente impulsivas. Algumas hilárias, outras constrangedoras a um nível quase físico de vergonha alheia. O filme abraça esse desconforto e faz dele seu maior trunfo. O humor é escrachado, exagerado, muitas vezes absurdo, mas sempre ancorado em algo real. Quem nunca mentiu para parecer mais experiente? Quem nunca sentiu que estava ficando para trás? Quem nunca fez algo idiota só para se encaixar? American Pie ri disso tudo, mas também acolhe. Ele zomba, mas entende. E no meio disso tudo surge Stifler, talvez um dos personagens mais icônicos da história das comédias teen. Tóxico, exagerado, sem filtro nenhum, mas tão absurdo que vira quase uma caricatura viva do excesso da masculinidade adolescente. Ele é o caos ambulante que empurra a história para frente e cria algumas das cenas mais lembradas do cinema dos anos 90. A história começa apresentando Jim, Kevin, Oz e Finch como 4 amigos completamente normais, talvez normais até demais. Eles estão no último ano do ensino médio e percebem que a formatura está chegando rápido demais. O problema? Nenhum deles perdeu a virgindade, e isso começa a pesar como uma sentença social. Jim é o mais ansioso de todos, totalmente desajeitado, dominado pelos próprios impulsos e sem qualquer noção de timing, ele representa aquele adolescente que pensa demais e age pior ainda.
Kevin tenta ser o líder racional do grupo, lendo livros sobre relacionamento e tentando transformar sexo em um projeto organizado. Oz é o atleta sensível, dividido entre a imagem popular e quem ele realmente é. E Finch finge ser experiente, misterioso e sofisticado, mesmo sendo tão perdido quanto os outros. Quando eles percebem que todo mundo ao redor parece estar vivendo experiências sexuais incríveis, nasce o pacto. Todos precisam perder a virgindade antes do baile de formatura. A partir daí, cada um começa a sua própria jornada, cheia de expectativas irreais, conselhos errados e decisões questionáveis. Jim se envolve com Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como a garota perfeita. Kevin tenta avançar seu relacionamento com Vicky, acreditando que existe uma fórmula para o sexo perfeito. Oz começa a se aproximar de Heather, uma garota completamente diferente do estereótipo que ele costumava buscar. E Finch entra numa disputa silenciosa com Stifler, tentando provar que é mais adulto e confiante do que realmente é. Quando os planos começam a sair do papel, tudo dá errado, e exatamente por isso funciona tão bem. Jim vive uma sequência de desastres que o transformam em uma lenda involuntária da escola, sempre da pior forma possível. Cada tentativa de parecer confiante termina em humilhação pública, reforçando o quanto ele ainda não entende nem o próprio corpo, nem suas emoções. Kevin, por sua vez, percebe que seguir manuais e regras não substitui conexão real. Seu relacionamento começa a se desgastar justamente porque ele trata o sexo como uma meta, não como uma experiência compartilhada. Oz passa por uma transformação inesperada, descobrindo que ser vulnerável e verdadeiro pode ser muito mais atraente do que seguir um papel pré-definido. Já Finch se vê envolvido em uma situação completamente improvável que desafia toda a imagem que ele tenta sustentar. Enquanto isso, Stifler segue causando caos por onde passa, sendo ao mesmo tempo antagonista, catalisador e alívio cômico. Ele representa tudo que os outros acham que deveriam ser, mas também tudo que, no fundo, eles não querem se tornar. No caminho para o baile de formatura, cada personagem é forçado a encarar a realidade. Nem tudo acontece como planejado, e isso é libertador. Jim finalmente começa a se aceitar, entendendo que errar faz parte do processo. Kevin aprende que intimidade vai muito além do ato físico. Oz escolhe ser quem ele é, não quem esperam que ele seja. E Finch descobre que maturidade não se finge, se constrói. O baile não é o fim da jornada, mas um símbolo, um fechamento de ciclo. Eles não saem dali como adultos prontos, mas saem mais conscientes, menos pressionados e mais unidos. A amizade sobrevive ao caos, às vergonhas e às mudanças. American Pie termina deixando claro que crescer não é cumprir metas, é entender seus próprios limites, desejos e inseguranças, e que todo mundo está improvisando, mesmo quando parece saber exatamente o que está fazendo. American Pie começa daquele jeito que todo mundo reconhece na hora. 4 amigos sentados juntos, conversando sobre sexo como se fossem especialistas, mas claramente não são. Jim, Kevin, Oz e Finch estão no último ano do ensino médio, prestes a encarar a formatura, e o clima é de ansiedade total. Não é só o fim da escola que está chegando, é a sensação de que o tempo está passando rápido demais e eles estão ficando para trás em algo que naquela idade parece definir quem você é. Jim é o retrato do adolescente travado pela própria cabeça. Ele pensa demais, se empolga rápido e não sabe lidar com o próprio corpo. Tudo nele entrega insegurança, desde o jeito de falar até a forma como reage a qualquer situação minimamente sexual. Basta alguém mencionar sexo que ele já entra em pânico, como se todo mundo tivesse recebido um manual, menos ele. Kevin tenta ser o mais racional do grupo. Ele acredita de verdade que dá para organizar a vida sexual como um plano de estudos. Ele lê livros, faz anotações mentais e age como se estivesse se preparando para uma prova importante. No fundo, isso mostra o medo dele de errar, de parecer inexperiente e de decepcionar a namorada, Vicky. Kevin não quer apenas perder a virgindade, ele quer fazer isso do jeito certo, como se existisse um roteiro universal. Oz, por outro lado, vive dividido. Ele é o cara popular, jogador de lacrosse, cercado de gente, mas emocionalmente deslocado.
Ele sente que precisa corresponder a uma imagem de masculinidade que não combina totalmente com quem ele é. Oz percebe que, mesmo sendo popular, ainda sente um vazio, como se estivesse vivendo uma versão superficial de si mesmo. E tem o Finch. Finch é um personagem curioso porque ele constrói uma personalidade inteira baseada na mentira. Ele se apresenta como sofisticado, experiente, misterioso, fala de viagens, de vinhos caros, de encontros que nunca aconteceram. Tudo isso para esconder o fato de que ele está tão perdido quanto os outros. Finch acredita que se parecer confiante o suficiente, talvez isso vire realidade. O estopim dessa fase inicial acontece quando eles se dão conta de que praticamente todo mundo ao redor já fez alguma coisa. Histórias circulam pelos corredores, exageradas, distorcidas, mas suficientes para criar a sensação de exclusão. A virgindade deixa de ser algo pessoal e vira um peso social. É aí que surge o pacto. Os 4 prometem que vão perder a virgindade antes do baile de formatura. Esse pacto não nasce de desejo genuíno, nasce do medo. Medo de serem vistos como imaturos, de não pertencerem, de chegarem à vida adulta carregando um rótulo que ninguém quer. E esse detalhe é importante, porque tudo o que acontece depois é consequência direta dessa pressão autoimposta. A partir daí, cada um começa a traçar sua própria estratégia, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. James se encanta por Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como inalcançável. Ele projeta nela todas as expectativas que tem sobre sexo e maturidade, como se aquele encontro fosse resolver todos os seus problemas de uma vez só. Só que a forma como ele lida com isso deixa claro o quanto ele ainda não está pronto emocionalmente. Kevin começa a pressionar o próprio relacionamento. Ele passa a enxergar Vicky não como parceira, mas como parte do plano. Cada conversa vira uma tentativa de avançar etapas, e isso começa a criar um desgaste silencioso. A ansiedade dele é tanta que ele esquece de ouvir, de sentir, de se conectar de verdade. Oz toma um caminho inesperado quando decide entrar para o coral da escola, motivado inicialmente por interesse amoroso, mas que acaba revelando um lado mais sensível dele. Pela primeira vez, ele se afasta da imagem de atleta popular e se permite experimentar algo diferente, algo que não exija pose ou performance. Enquanto isso, Finch entra em uma disputa velada com Stifler. Stifler é tudo o que eles acham que deveriam ser: confiante, barulhento, sexualmente ativo, mesmo que muitas vezes isso seja exagerado ou até inventado. Finch quer provar que pode ser tão humano quanto ele, mesmo que para isso precise sustentar uma farsa ainda maior. Depois do pacto, a expectativa era de evolução, de progresso, de alguma sensação de controle. Mas o que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais eles tentam forçar situações para parecerem experientes, mais a realidade trata de lembrar que amadurecimento não funciona sob pressão. Jim vira o maior exemplo disso. Totalmente dominado pela ansiedade, ele transforma cada oportunidade em um desastre iminente. A relação com Nadia, que ele idealiza como a grande chance de virar homem, rapidamente sai do controle. Jim não sabe lidar com silêncio, com intimidade, nem com o próprio nervosismo. Tudo vira exagero, pressa e falta de noção. O resultado é uma sequência de situações constrangedoras que se espalham pela escola inteira, transformando um momento que deveria ser íntimo em um espetáculo público de vergonha. E o mais cruel é que Jim não vira motivo de riso apenas por errar, mas por errar tentando corresponder a um padrão que ele claramente não entende. Ele não está ali porque quer viver aquilo, mas porque acha que precisa, e isso faz toda a diferença. A comédia nasce justamente desse descompasso em que expectativa e realidade. Enquanto isso, Kevin começa a perceber que seguir regras não garante nada. Ele leu livros, ouviu conselhos, criou um plano quase matemático, mas quando chega a hora, nada acontece como esperado. O relacionamento com Vicky entra em uma fase desconfortável, cheia de conversas truncadas e frustrações não ditas. Kevin quer avançar, mas não percebe que está transformando algo que deveria ser natural em uma cobrança constante. A intimidade vai se desgastando aos poucos e isso cria um distanciamento silencioso entre os dois. No final dos anos 90, o mundo estava mudando.
A internet ainda fazia barulho para conectar, músicas chiclete dominavam as rádios e o cinema adolescente vivia uma espécie de renascimento. A proposta é simples, quase boba à primeira vista. 4 amigos prestes a se formar no ensino médio fazem um pacto para perder a virgindade antes do baile de formatura. Só que o jeito como essa história é contada transforma algo comum em algo memorável. American Pie não é só sobre sexo, é sobre insegurança, pressão social, amizade, medo de crescer e aquela sensação universal de não fazer a menor ideia do que você está fazendo com a própria vida. Jim, Kevin, Oz e Finch são diferentes entre si, mas compartilham a mesma angústia. Todo mundo parece estar vivendo experiências incríveis, menos eles. E isso gera comparações, frustrações e decisões completamente impulsivas. Algumas hilárias, outras constrangedoras a um nível quase físico de vergonha alheia. O filme abraça esse desconforto e faz dele seu maior trunfo. O humor é escrachado, exagerado, muitas vezes absurdo, mas sempre ancorado em algo real. Quem nunca mentiu para parecer mais experiente? Quem nunca sentiu que estava ficando para trás? Quem nunca fez algo idiota só para se encaixar? American Pie ri disso tudo, mas também acolhe. Ele zomba, mas entende. E no meio disso tudo surge Stifler, talvez um dos personagens mais icônicos da história das comédias teen. Tóxico, exagerado, sem filtro nenhum, mas tão absurdo que vira quase uma caricatura viva do excesso da masculinidade adolescente. Ele é o caos ambulante que empurra a história para frente e cria algumas das cenas mais lembradas do cinema dos anos 90. A história começa apresentando Jim, Kevin, Oz e Finch como 4 amigos completamente normais, talvez normais até demais. Eles estão no último ano do ensino médio e percebem que a formatura está chegando rápido demais. O problema? Nenhum deles perdeu a virgindade, e isso começa a pesar como uma sentença social. Jim é o mais ansioso de todos, totalmente desajeitado, dominado pelos próprios impulsos e sem qualquer noção de timing, ele representa aquele adolescente que pensa demais e age pior ainda. Kevin tenta ser o líder racional do grupo, lendo livros sobre relacionamento e tentando transformar sexo em um projeto organizado. Oz é o atleta sensível, dividido entre a imagem popular e quem ele realmente é. E Finch finge ser experiente, misterioso e sofisticado, mesmo sendo tão perdido quanto os outros. Quando eles percebem que todo mundo ao redor parece estar vivendo experiências sexuais incríveis, nasce o pacto. Todos precisam perder a virgindade antes do baile de formatura. A partir daí, cada um começa a sua própria jornada, cheia de expectativas irreais, conselhos errados e decisões questionáveis. Jim se envolve com Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como a garota perfeita. Kevin tenta avançar seu relacionamento com Vicky, acreditando que existe uma fórmula para o sexo perfeito. Oz começa a se aproximar de Heather, uma garota completamente diferente do estereótipo que ele costumava buscar. E Finch entra numa disputa silenciosa com Stifler, tentando provar que é mais adulto e confiante do que realmente é. Quando os planos começam a sair do papel, tudo dá errado, e exatamente por isso funciona tão bem. Jim vive uma sequência de desastres que o transformam em uma lenda involuntária da escola, sempre da pior forma possível. Cada tentativa de parecer confiante termina em humilhação pública, reforçando o quanto ele ainda não entende nem o próprio corpo, nem suas emoções. Kevin, por sua vez, percebe que seguir manuais e regras não substitui conexão real. Seu relacionamento começa a se desgastar justamente porque ele trata o sexo como uma meta, não como uma experiência compartilhada. Oz passa por uma transformação inesperada, descobrindo que ser vulnerável e verdadeiro pode ser muito mais atraente do que seguir um papel pré-definido. Já Finch se vê envolvido em uma situação completamente improvável que desafia toda a imagem que ele tenta sustentar. Enquanto isso, Stifler segue causando caos por onde passa, sendo ao mesmo tempo antagonista, catalisador e alívio cômico. Ele representa tudo que os outros acham que deveriam ser, mas também tudo que, no fundo, eles não querem se tornar. No caminho para o baile de formatura, cada personagem é forçado a encarar a realidade.
Nem tudo acontece como planejado, e isso é libertador. Jim finalmente começa a se aceitar, entendendo que errar faz parte do processo. Kevin aprende que intimidade vai muito além do ato físico. Oz escolhe ser quem ele é, não quem esperam que ele seja. E Finch descobre que maturidade não se finge, se constrói. O baile não é o fim da jornada, mas um símbolo, um fechamento de ciclo. Eles não saem dali como adultos prontos, mas saem mais conscientes, menos pressionados e mais unidos. A amizade sobrevive ao caos, às vergonhas e às mudanças. American Pie termina deixando claro que crescer não é cumprir metas, é entender seus próprios limites, desejos e inseguranças, e que todo mundo está improvisando, mesmo quando parece saber exatamente o que está fazendo. American Pie começa daquele jeito que todo mundo reconhece na hora. 4 amigos sentados juntos, conversando sobre sexo como se fossem especialistas, mas claramente não são. Jim, Kevin, Oz e Finch estão no último ano do ensino médio, prestes a encarar a formatura, e o clima é de ansiedade total. Não é só o fim da escola que está chegando, é a sensação de que o tempo está passando rápido demais e eles estão ficando para trás em algo que naquela idade parece definir quem você é. Jim é o retrato do adolescente travado pela própria cabeça. Ele pensa demais, se empolga rápido e não sabe lidar com o próprio corpo. Tudo nele entrega insegurança, desde o jeito de falar até a forma como reage a qualquer situação minimamente sexual. Basta alguém mencionar sexo que ele já entra em pânico, como se todo mundo tivesse recebido um manual, menos ele. Kevin tenta ser o mais racional do grupo. Ele acredita de verdade que dá para organizar a vida sexual como um plano de estudos. Ele lê livros, faz anotações mentais e age como se estivesse se preparando para uma prova importante. No fundo, isso mostra o medo dele de errar, de parecer inexperiente e de decepcionar a namorada, Vicky. Kevin não quer apenas perder a virgindade, ele quer fazer isso do jeito certo, como se existisse um roteiro universal. Oz, por outro lado, vive dividido. Ele é o cara popular, jogador de lacrosse, cercado de gente, mas emocionalmente deslocado. Ele sente que precisa corresponder a uma imagem de masculinidade que não combina totalmente com quem ele é. Oz percebe que, mesmo sendo popular, ainda sente um vazio, como se estivesse vivendo uma versão superficial de si mesmo. E tem o Finch. Finch é um personagem curioso porque ele constrói uma personalidade inteira baseada na mentira. Ele se apresenta como sofisticado, experiente, misterioso, fala de viagens, de vinhos caros, de encontros que nunca aconteceram. Tudo isso para esconder o fato de que ele está tão perdido quanto os outros. Finch acredita que se parecer confiante o suficiente, talvez isso vire realidade. O estopim dessa fase inicial acontece quando eles se dão conta de que praticamente todo mundo ao redor já fez alguma coisa. Histórias circulam pelos corredores, exageradas, distorcidas, mas suficientes para criar a sensação de exclusão. A virgindade deixa de ser algo pessoal e vira um peso social. É aí que surge o pacto. Os 4 prometem que vão perder a virgindade antes do baile de formatura. Esse pacto não nasce de desejo genuíno, nasce do medo. Medo de serem vistos como imaturos, de não pertencerem, de chegarem à vida adulta carregando um rótulo que ninguém quer. E esse detalhe é importante, porque tudo o que acontece depois é consequência direta dessa pressão autoimposta. A partir daí, cada um começa a traçar sua própria estratégia, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. James se encanta por Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como inalcançável. Ele projeta nela todas as expectativas que tem sobre sexo e maturidade, como se aquele encontro fosse resolver todos os seus problemas de uma vez só. Só que a forma como ele lida com isso deixa claro o quanto ele ainda não está pronto emocionalmente. Kevin começa a pressionar o próprio relacionamento. Ele passa a enxergar Vicky não como parceira, mas como parte do plano. Cada conversa vira uma tentativa de avançar etapas, e isso começa a criar um desgaste silencioso. A ansiedade dele é tanta que ele esquece de ouvir, de sentir, de se conectar de verdade. Oz toma um caminho inesperado quando decide entrar para o coral da escola, motivado inicialmente por interesse amoroso, mas que acaba revelando um lado mais sensível dele.
Pela primeira vez, ele se afasta da imagem de atleta popular e se permite experimentar algo diferente, algo que não exija pose ou performance. Enquanto isso, Finch entra em uma disputa velada com Stifler. Stifler é tudo o que eles acham que deveriam ser: confiante, barulhento, sexualmente ativo, mesmo que muitas vezes isso seja exagerado ou até inventado. Finch quer provar que pode ser tão humano quanto ele, mesmo que para isso precise sustentar uma farsa ainda maior. Depois do pacto, a expectativa era de evolução, de progresso, de alguma sensação de controle, mas o que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais eles tentam forçar situações para parecerem experientes, mais a realidade trata de lembrar que amadurecimento não funciona sob pressão. Jim vira o maior exemplo disso. Totalmente dominado pela ansiedade, ele transforma cada oportunidade em um desastre iminente. A relação com Nadia, que ele idealiza como a grande chance de virar homem, rapidamente sai do controle. Jim não sabe lidar com silêncio, com intimidade, nem com o próprio nervosismo. Tudo vira exagero, pressa e falta de noção. O resultado é uma sequência de situações constrangedoras que se espalham pela escola inteira, transformando um momento que deveria ser íntimo em um espetáculo público de vergonha. E o mais cruel é que Jim não vira motivo de riso apenas por errar, mas por errar tentando corresponder a um padrão que ele claramente não entende. Ele não está ali porque quer viver aquilo, mas porque acha que precisa, e isso faz toda a diferença. A comédia nasce justamente desse descompasso em que expectativa e realidade. Enquanto isso, Kevin começa a perceber que seguir regras não garante nada. Ele leu livros, ouviu conselhos, criou um plano quase matemático, mas quando chega a hora, nada acontece como esperado. O relacionamento com Vicky entra em uma fase desconfortável, cheia de conversas truncadas e frustrações não ditas. Kevin quer avançar, mas não percebe que está transformando algo que deveria ser natural em uma cobrança constante. A intimidade vai se desgastando aos poucos e isso cria um distanciamento silencioso entre os dois. No final dos anos 90, o mundo estava mudando. A internet ainda fazia barulho para conectar, músicas chiclete dominavam as rádios e o cinema adolescente vivia uma espécie de renascimento. A proposta é simples, quase boba à primeira vista. 4 amigos prestes a se formar no ensino médio fazem um pacto para perder a virgindade antes do baile de formatura. Só que o jeito como essa história é contada transforma algo comum em algo memorável. American Pie não é só sobre sexo, é sobre insegurança, pressão social, amizade, medo de crescer e aquela sensação universal de não fazer a menor ideia do que você está fazendo com a própria vida. Jim, Kevin, Oz e Finch são diferentes entre si, mas compartilham a mesma angústia. Todo mundo parece estar vivendo experiências incríveis, menos eles. E isso gera comparações, frustrações e decisões completamente impulsivas. Algumas hilárias, outras constrangedoras a um nível quase físico de vergonha alheia. O filme abraça esse desconforto e faz dele seu maior trunfo. O humor é escrachado, exagerado, muitas vezes absurdo, mas sempre ancorado em algo real. Quem nunca mentiu para parecer mais experiente? Quem nunca sentiu que estava ficando para trás? Quem nunca fez algo idiota só para se encaixar? American Pie ri disso tudo, mas também acolhe. Ele zomba, mas entende. E no meio disso tudo surge Stifler, talvez um dos personagens mais icônicos da história das comédias teen. Tóxico, exagerado, sem filtro nenhum, mas tão absurdo que vira quase uma caricatura viva do excesso da masculinidade adolescente. Ele é o caos ambulante que empurra a história para frente e cria algumas das cenas mais lembradas do cinema dos anos 90. A história começa apresentando Jim, Kevin, Oz e Finch como 4 amigos completamente normais, talvez normais até demais. Eles estão no último ano do ensino médio e percebem que a formatura está chegando rápido demais. O problema? Nenhum deles perdeu a virgindade, e isso começa a pesar como uma sentença social. Jim é o mais ansioso de todos, totalmente desajeitado, dominado pelos próprios impulsos e sem qualquer noção de timing, ele representa aquele adolescente que pensa demais e age pior ainda. Kevin tenta ser o líder racional do grupo,
lendo livros sobre relacionamento e tentando transformar sexo em um projeto organizado. Oz é o atleta sensível, dividido entre a imagem popular e quem ele realmente é. E Finch finge ser experiente, misterioso e sofisticado, mesmo sendo tão perdido quanto os outros. Quando eles percebem que todo mundo ao redor parece estar vivendo experiências sexuais incríveis, nasce o pacto. Todos precisam perder a virgindade antes do baile de formatura. A partir daí, cada um começa a sua própria jornada, cheia de expectativas irreais, conselhos errados e decisões questionáveis. Jim se envolve com Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como a garota perfeita. Kevin tenta avançar seu relacionamento com Vicky, acreditando que existe uma fórmula para o sexo perfeito. Oz começa a se aproximar de Heather, uma garota completamente diferente do estereótipo que ele costumava buscar. E Finch entra numa disputa silenciosa com Stifler, tentando provar que é mais adulto e confiante do que realmente é. Quando os planos começam a sair do papel, tudo dá errado, e exatamente por isso funciona tão bem. Jim vive uma sequência de desastres que o transformam em uma lenda involuntária da escola, sempre da pior forma possível. Cada tentativa de parecer confiante termina em humilhação pública, reforçando o quanto ele ainda não entende nem o próprio corpo, nem suas emoções. Kevin, por sua vez, percebe que seguir manuais e regras não substitui conexão real. Seu relacionamento começa a se desgastar justamente porque ele trata o sexo como uma meta, não como uma experiência compartilhada. Oz passa por uma transformação inesperada, descobrindo que ser vulnerável e verdadeiro pode ser muito mais atraente do que seguir um papel pré-definido. Já Finch se vê envolvido em uma situação completamente improvável que desafia toda a imagem que ele tenta sustentar. Enquanto isso, Stifler segue causando caos por onde passa, sendo ao mesmo tempo antagonista, catalisador e alívio cômico. Ele representa tudo que os outros acham que deveriam ser, mas também tudo que, no fundo, eles não querem se tornar. No caminho para o baile de formatura, cada personagem é forçado a encarar a realidade. Nem tudo acontece como planejado, e isso é libertador. Jim finalmente começa a se aceitar, entendendo que errar faz parte do processo. Kevin aprende que intimidade vai muito além do ato físico. Oz escolhe ser quem ele é, não quem esperam que ele seja. E Finch descobre que maturidade não se finge, se constrói. O baile não é o fim da jornada, mas um símbolo, um fechamento de ciclo. Eles não saem dali como adultos prontos, mas saem mais conscientes, menos pressionados e mais unidos. A amizade sobrevive ao caos, às vergonhas e às mudanças. American Pie termina deixando claro que crescer não é cumprir metas, é entender seus próprios limites, desejos e inseguranças, e que todo mundo está improvisando, mesmo quando parece saber exatamente o que está fazendo. American Pie começa daquele jeito que todo mundo reconhece na hora. 4 amigos sentados juntos, conversando sobre sexo como se fossem especialistas, mas claramente não são. Jim, Kevin, Oz e Finch estão no último ano do ensino médio, prestes a encarar a formatura, e o clima é de ansiedade total. Não é só o fim da escola que está chegando, é a sensação de que o tempo está passando rápido demais e eles estão ficando para trás em algo que naquela idade parece definir quem você é. Jim é o retrato do adolescente travado pela própria cabeça. Ele pensa demais, se empolga rápido e não sabe lidar com o próprio corpo. Tudo nele entrega insegurança, desde o jeito de falar até a forma como reage a qualquer situação minimamente sexual. Basta alguém mencionar sexo que ele já entra em pânico, como se todo mundo tivesse recebido um manual, menos ele. Kevin tenta ser o mais racional do grupo. Ele acredita de verdade que dá para organizar a vida sexual como um plano de estudos. Ele lê livros, faz anotações mentais e age como se estivesse se preparando para uma prova importante. No fundo, isso mostra o medo dele de errar, de parecer inexperiente e de decepcionar a namorada, Vicky. Kevin não quer apenas perder a virgindade, ele quer fazer isso do jeito certo, como se existisse um roteiro universal. Oz, por outro lado, vive dividido. Ele é o cara popular, jogador de lacrosse, cercado de gente, mas emocionalmente deslocado.
Ele sente que precisa corresponder a uma imagem de masculinidade que não combina totalmente com quem ele é. Oz percebe que, mesmo sendo popular, ainda sente um vazio, como se estivesse vivendo uma versão superficial de si mesmo. E tem o Finch. Finch é um personagem curioso, porque ele constrói uma personalidade inteira baseada na mentira. Ele se apresenta como sofisticado, experiente, misterioso, fala de viagens, de vinhos caros, de encontros que nunca aconteceram. Tudo isso para esconder o fato de que ele está tão perdido quanto os outros. Finch acredita que, se parecer confiante o suficiente, talvez isso vire realidade. O estopim dessa fase inicial acontece quando eles se dão conta de que praticamente todo mundo ao redor já fez alguma coisa. Histórias circulam pelos corredores, exageradas, distorcidas, mas suficientes para criar a sensação de exclusão. A virgindade deixa de ser algo pessoal e vira um peso social. É aí que surge o pacto. Os 4 prometem que vão perder a virgindade antes do baile de formatura. Esse pacto não nasce de desejo genuíno, nasce do medo. Medo de serem vistos como imaturos, de não pertencerem, de chegarem à vida adulta carregando um rótulo que ninguém quer. E esse detalhe é importante, porque tudo o que acontece depois é consequência direta dessa pressão autoimposta. A partir daí, cada um começa a traçar sua própria estratégia, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. James se encanta por Nadia, uma estudante estrangeira que ele idealiza como inalcançável. Ele projeta nela todas as expectativas que tem sobre sexo e maturidade, como se aquele encontro fosse resolver todos os seus problemas de uma vez só. Só que a forma como ele lida com isso deixa claro o quanto ele ainda não está pronto emocionalmente. Kevin começa a pressionar o próprio relacionamento. Ele passa a enxergar Vicky não como parceira, mas como parte do plano. Cada conversa vira uma tentativa de avançar etapas, e isso começa a criar um desgaste silencioso. A ansiedade dele é tanta que ele esquece de ouvir, de sentir, de se conectar de verdade. Oz toma um caminho inesperado quando decide entrar para o coral da escola, motivado inicialmente por interesse amoroso, mas que acaba revelando um lado mais sensível dele. Pela primeira vez, ele se afasta da imagem de atleta popular e se permite experimentar algo diferente, algo que não exija pose ou performance. Enquanto isso, Finch entra em uma disputa velada com Stifler. Stifler é tudo o que eles acham que deveriam ser: confiante, barulhento, sexualmente ativo, mesmo que muitas vezes isso seja exagerado ou até inventado. Finch quer provar que pode ser tão humano quanto ele, mesmo que para isso precise sustentar uma farsa ainda maior. Depois do pacto, a expectativa era de evolução, de progresso, de alguma sensação de controle, mas o que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais eles tentam forçar situações para parecerem experientes, mais a realidade trata de lembrar que amadurecimento não funciona sob pressão. Jim vira o maior exemplo disso. Totalmente dominado pela ansiedade, ele transforma cada oportunidade em um desastre iminente. A relação com Nadia, que ele idealiza como a grande chance de virar homem, rapidamente sai do controle. Jim não sabe lidar com silêncio, com intimidade, nem com o próprio nervosismo. Tudo vira exagero, pressa e falta de noção. O resultado é uma sequência de situações constrangedoras que se espalham pela escola inteira, transformando um momento que deveria ser íntimo em um espetáculo público de vergonha. E o mais cruel é que Jim não vira motivo de riso apenas por errar, mas por errar tentando corresponder a um padrão que ele claramente não entende. Ele não está ali porque quer viver aquilo, mas porque acha que precisa, e isso faz toda a diferença. A comédia nasce justamente desse descompasso em que expectativa e realidade. Enquanto isso, Kevin começa a perceber que seguir regras não garante nada. Ele leu livros, ouviu conselhos, criou um plano quase matemático, mas quando chega a hora, nada acontece como esperado. O relacionamento com Vicky entra em uma fase desconfortável, cheia de conversas truncadas e frustrações não ditas. Kevin quer avançar, mas não percebe que está transformando algo que deveria ser natural em uma cobrança constante. A intimidade vai se desgastando aos poucos e isso cria um distanciamento silencioso entre os dois. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal
e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.